o risco que nós corremos de abandonar os nossos valores primeiros, de nos deixar levar, não é? Ah, não, eu tenho muito dinheiro, então para que eu vou precisar de Deus? Ah, não, eu tenho muito dinheiro, eu posso até inventar uma mentirinha, mas eu dou um presentinho aqui, agrado ali, acolá, e as pessoas esquecem. Ah, não, eu tenho muito dinheiro, eu não vou precisar de ninguém. Então, se eu não vou precisar de nenhuma pessoa, eu posso desprezar e humilhar a todas elas. Isso também pode acontecer com a gente. Nós podemos nos deixar levar pelo poder, pelo dinheiro, mas aí vocês podem agora pegar a professora. Agora vocês vão pegar pelo pé mesmo, né, professora? Ah, professora, a senhora está falando que dinheiro não é bom, não é? Então por que a senhora está dando aula online? Não, meus amores, eu não estou dizendo que dinheiro não é bom. Dinheiro é bom sim. A professora está trabalhando, vai receber o dinheiro dela no final do mês. Dinheiro é bom. Bom para que nós possamos viver com uma certa dignidade na sociedade. Termos direito a uma saúde de qualidade, a uma alimentação de qualidade, a nos vestirmos. Agora, qual é o problema do dinheiro? É quando eu vivo para ele. O dinheiro, eu uso o dinheiro para viver, entendeu? Eu uso o dinheiro para viver. O dinheiro para a professora Jusileide é o meio que ela tem para ela viver com dignidade. A professora Jusileide vive plenamente e vive de uma forma abundante porque ela crê em Deus. Então, ela não tem ganhos financeiros que corrompa ela. Por quê? Porque a minha vida plena, a minha maior riqueza é Deus. Mas eu ganho meu dinheiro para viver, viver com dignidade, pagar minhas contas, comprar minha roupa, entendeu? Me vestir. Agora, quando a pessoa vive para o dinheiro, ela torna-se, ela mesmo pega algemas e ela mesmo coloca nelas algemas. Ela mesmo coloca as algemas nela e ela joga a chave fora. O dinheiro faz a gente esquecer dos outros, faz a gente esquecer da família, coloca cisão dentro da família, coloca pulga atrás da orelha. O poder corrompe a nossa alma. Quando nós vivemos única e exclusivamente para ganhar dinheiro, não confia em ninguém dentro de casa, não confia em ninguém na rua, não se envolve, acha que as pessoas são objetos e que você pode comprar, acha que as pessoas são menores que você e aí você pode pisar. Então, quando isso acontece, é claro que se eu chegar nesse ponto, o meu espírito, a minha alma foi corrompida. E eu me deixei. E a partir desse momento, eu me tornarei uma escrava do dinheiro. Eu irei viver só para ele. Eu vou achar que só ele é que vai me salvar. Só que isso não é verdade, meus amores. Porque há inúmeros e inúmeros relatos de pessoas extremamente ricas e que não conseguiram comprar a sua imortalidade. Não conseguiram se libertar de uma enfermidade que tiraram as suas vidas, mesmo tendo rios e rios de dinheiro. Vocês entenderam? Então, quando eu me deixo corromper, aí acontecem essas coisas aqui, não é? Dizer que todas as relíquias, existem sim relíquias de santos, mas essas relíquias, além delas serem pouquíssimas mesmo, essas relíquias, o importante dessas relíquias é você saber que aquela pessoa que era dona daquela relíquia, de onde aquela relíquia surgiu, aquela pessoa era um cristão extremamente temente a Deus, que teve uma vida exemplar, a qual eu posso seguir o exemplo. Aquela relíquia me diz isso. Não para que eu compre para ter uma relíquia para mim, que também foi um erro gravíssimo cometido pela Igreja Católica. Lutero, então, opôs-se a tudo isso. Para resolver a situação, aboliu a ideia do purgatório, ou seja, né, as pessoas não precisavam mais, não é, fazer aquelas orações para as pessoas que morreram, permanecendo apenas o céu e o inferno. Ou seja, não é? Segundo o entendimento de Lutero, não há um purgatório, só há sim o céu e o inferno. A pessoa morreu, ela vai para o céu ou vai para o inferno. Ela não fica em um lugar intermediário, não é? Esperando, não é? Uma decisão ou para ir para o inferno ou para o céu. Ela vai ou direto para o céu ou direto para o inferno. Portanto, de nada adiantaria rezar pelos mortos ou comprar indulgências.
Disse também que só devemos orar diretamente a Deus e não por meio dos santos, não é? Porque, como vocês sabem, a Igreja Católica tem os santos como intercessores e que, às vezes, por falta de conhecimento, algumas pessoas tendem a dizer que o cristão católico, ele está ali, não é? Ele não adora Deus, ele adora são os santos. Mas o verdadeiro cristão católico sabe que Santo Antônio, Nossa Senhora, que São José, que Santo Expedito, que Santa Joana d'Arc, eles são os intercessores. Isso não me impede de conversar diretamente com Deus. Mas quando eu recorro a eles, eu estou mostrando para mim mesmo e estou trabalhando em mim mesma a minha humildade de reconhecer que eu posso pedir ajuda. Sim, Jusileide, mas você pode pedir ajuda direto a Deus. Sim, posso, devo e faço. Mas eu também gosto de pedir aos santos que intercedam por mim. Já pensou? Além de eu mesma estar pedindo por mim, ainda ter grandes amigos que estão ali intercedendo direto por mim, pedindo por mim direto? Então, os santos são para nós, os verdadeiros cristãos católicos, apenas intercessores. Mas naquela época não era bem assim, como eu falei para vocês. A igreja omitiu algumas informações em seu próprio benefício monetário, financeiro. Ele quis acabar com os abusos, mas acabou igualmente combatendo uma das mais fortes tradições da religião humana, o culto aos mortos. Isso não significa que os protestantes não tenham preces e rituais na hora da morte, mas, segundo eles, as orações são pelos que ficam e não pelos que se foram. Os evangélicos ou protestantes históricos, de um modo geral, não aceitam a ideia da reencarnação ou da passagem da alma pelo purgatório para o aperfeiçoamento espiritual. Resulta disso uma mudança básica nas crenças e nos rituais referentes à morte. Pois enquanto nos meios católicos objetiva-se ajudar o indivíduo a realizar a sua transferência do mundo dos vivos para o seu destino eterno, no protestantismo a morte sela o destino da alma. Então, para o entendimento dos cristãos católicos, eles acreditam, não é, que aquela pessoa que perdeu sua vida, que fisicamente ela morreu, espiritualmente, ela precisa ser purificada para alcançar o céu. E faz parte desse processo de purificação que eu, que fiquei vivo, não é, faça as minhas orações diárias, fique sempre colocando ele nas minhas intenções, faça aquela, não é, reze o terço durante os 7 dias, não é? Na tentativa de ajudá-lo a purgar, ou seja, de se purificar para estar apto para a sua eternidade, para a vida eterna. Já na linha de pensamento dos evangélicos, isso não ocorre. Quando a pessoa morre, a morte sela o destino daquela pessoa. A morte ali encerrou, pronto, acabou, ele morreu, pronto. Portanto, no protestantismo, aqueles ritos católicos referentes ao preparo e ao percurso para a longa viagem da alma são abandonados. Diante do moribundo, os protestantes procuram reafirmar ou despertar a fé e a esperança na ressurreição dos mortos. Pelo mesmo motivo, nas exéquias feitas ao redor do corpo vivo, não mais objetivam o morto em si, mas os vivos. São, portanto, rituais para os vivos e não para os mortos. E aí, Ezequias, que vocês podem estarem se perguntando, né? O que será uma Ezequia? Ezequia nada mais é que esse preparo. É o acompanhamento. As Ezequias são os acompanhamentos do morto até o seu túmulo. Ele vai ser acompanhado, não é? Vai ter todo aquele ritual que tem na Igreja Católica, que o padre vai fazer a oração, não é? A oração ali com
o de corpo presente ali com o morto, faz aquelas orações, encomenda a alma, envia a alma, não é? As pessoas fazem a oração do texto, depois tem os 7 dias de oração, e tem sempre aquelas intenções nas quais você coloca o morto, tem a missa de 7º dia, tem missa de 30 dias, tem missa de 1 ano, tudo isso na intenção de que o morto alcance a vida e a vida eterna, entenderam? Para os nossos irmãos evangélicos, existem sim as exéquias, mas essas exéquias, esse preparo não é mais para o morto, e sim para o vivo, não é? É aquela afirmação, não é? Que também é feita pela Igreja Católica, mas é aquela afirmação que nos garante, não é? Que a morte não é o fim, e sim que a morte é uma passagem, não é? O nosso espírito, ele fica desejando, ele tem sede de Deus, ele busca Deus. Então, ele quer sim, de fato, alcançar essa graça. O nosso espírito, ele anseia o céu, ele deseja, ele quer voltar para Deus. Agora, o nosso corpo físico é que não tomado pela humanidade, ele quer ficar aqui, ele quer ficar próximo dos dele, é aquela dor, aquela saudade, o sofrimento que nós sentimos e que mais uma vez eu digo aqui para vocês, meus amados, que nada tem a ver com desespero. Pode-se chorar, pode-se ficar triste, mas o cristão verdadeiro sabe que a pessoa que morreu, ela alcançou o céu e por isso nós temos que ficar felizes, porque ela alcançou o céu e está contemplando a face do Pai. Página 70. O culto aos antepassados nas tradições japonesas. Agora nós já vamos ter acesso a uma outra visão. A visão sobre a morte do ponto de vista oriental. Aqui especificamente do ponto de vista da cultura japonesa. E por que, professora, a cultura japonesa? Porque aqui no Brasil tem uma população considerável de japoneses e muito da cultura japonesa já foi absorvido por nós brasileiros. O culto aos antepassados nas tradições japonesas. Calcula-se que desde o final do século XIX chegaram ao Brasil mais de 250 mil japoneses. Hoje, as estatísticas apontam que existe em nosso país uma comunidade japonesa, incluindo os descendentes de 1,5 milhões de pessoas. A maior concentração de japoneses fora do Japão está aqui no nosso país. É claro que os japoneses trouxeram consigo sua cultura, seus costumes e suas religiões, sendo as mais tradicionais o shintoísmo e o budismo. O shintoísmo é a religião nacional do Japão, anterior ao budismo. Sem fundador nem livros, o termo Shinto, de origem chinesa, significa caminho dos deuses. Reconhece um poder sagrado que se encontra difundido pela natureza sob a forma do sol, da lua e da tempestade. Dá grande importância aos rituais fúnebres, pois os espíritos dos antepassados são também considerados deuses familiares e nacionais. A ideia de homenagear os antepassados é um ponto comum a todas as tradições japonesas. O budismo, por exemplo, os budistas, por exemplo, mantêm em casa um altar chamado Butsudan como um lugar de conservação da memória dos mortos dentro de casa. No shintoísmo, também o culto dos antepassados é uma prática fortíssima. Há ainda doutrinas mais novas, trazidas do Japão, que vem tendo grande aceitação também entre os brasileiros. Dentre elas, com maior número de adeptos, temos a Igreja Messiânica Mundial do Brasil e a Seisho Noye. Entre os japoneses podem haver messiânicos e adeptos de outras religiões japonesas. Isso porque eles veem com naturalidade o hábito de frequentar templos de diferentes religiões e praticar mais de uma religião. Então, eles podem, por exemplo, ser budista e shintoísta ao mesmo tempo. Então, meus amores, aqui também nós entendemos, não é? E tomamos conhecimento e ampliamos o nosso conhecimento um pouco mais também sobre o ponto de vista da cultura japonesa, não é? Já tivemos o ponto de vista da cultura indígena, da cultura africana, da cultura, não é? Do portuguesa, dos europeus que vieram, dos colonizadores. Aí já tem um ponto de vista da Igreja Católica, tem um ponto de vista
da igreja protestante. Aqui nós temos o ponto de vista baseado nas tradições japonesas, não é? Então aqui nós já vimos que para o budista ele faz um templozinho em casa e lá naquele local ele faz um culto, ele presta culto diário, né, quase que diariamente, para todos os entes, os parentes deles que faleceram. Eles prestam esse culto e mantêm honra daqueles que morreram, mantêm dentro de suas próprias casas aquele local onde eles cultuam os mortos, os seus familiares que já faleceram, não é isso, meus amados? Meus amores, ficará como atividade para casa também a leitura do texto que está na página 71, a tanatologia, que você vai descobrir o que é tanatologia. Eu não vou fazer aqui nenhum spoiler. Você vai ler o texto e você vai descobrir o que é tanatologia. E em seguida, você responde as questões que se encontram na página 72 e 73, tá ok, meus amores? Lembrem-se, vocês são a transformação do amanhã. Tenham isso em mente. Então, o que vocês querem para o mundo? Sabe que nós fazemos essas perguntas para vocês, mas vocês também, eu quero convidar vocês a pensarem de uma outra forma. Vocês querem um mundo diferente, mas vocês são os agentes dessa diferença. Já pensaram nisso? Vocês são sempre questionados sobre o futuro que vocês querem. Mas eu quero deixar aqui para vocês também um novo questionamento. Eu quero um mundo melhor, mas vocês já prestaram atenção, já observaram, já pararam para pensar que vocês são esse agente que vai transformar para tornar esse mundo melhor? Porque vocês hoje são as nossas crianças, os nossos adolescentes, mas depois vocês serão os eleitores, serão os que tomarão as decisões, os gestores, os administradores, os líderes. Então, o futuro que você quer é você mesmo que irá fazer. Então, pensa sobre isso, meus amores. Pensa no tamanho da tua importância, no tamanho da tua significância e pensa o quanto que as tuas decisões podem afetar direto ou indiretamente os outros. Então, pensa coletivamente, tá bom? Tenta pensar coletivamente. O nosso conteúdo falava sobre a morte, mas essa morte não é para nos causar medo, meus amores. É para confirmar a nossa certeza de que o nosso Deus é tão maravilhoso que nos quer perto dele. E é por isso que ele nos chama. Assim como ele tem os nossos nomes lá, escritos na palma da mão dele, quando ele nos chama, meus amores, ele nos chama para a eternidade. Que nós nascemos para a eternidade. Nascemos para contemplar a face desse Deus poderoso e maravilhoso. Então, tenho essa certeza no coração de vocês. Deixo um abraço enorme, um beijo também e até o nosso próximo encontro, tá ok? Curte lá a música de novo, é linda, tá bom? Até a nossa próxima aula.